Olá, pessoal! Trago o resumo do capítulo 17 da novela Meu Pecado. Mas antes, por gentileza, peço que você inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Terça-feira, 22 de agosto. Ramiro vê Lucrécia saindo da igreja e pergunta se ela foi contar para Matias que a viu outra vez acompanhado. Lucrécia diz que não contou nada, mas talvez ela conte um dia e também para o seu Rodolfo. Ramiro diz a Lucrécia que não sabe se ela está sabendo, mas ele não é o único amigo que ficou com a mulher de Rodolfo e manda ela perguntar para Paulino. Lucrécia não gosta da insinuação de Ramiro sobre o pai dela e diz que ele é muito ridículo. Renata diz para Lucrécia se arrumar que Carmelo está indo buscá-las. Juliano dá o recado de Carmelo para Josué e pergunta para onde eles vão. Josué diz a Juliano que Carmelo e ele vão sair com as amiguinhas que ele não conhece. Carmelo diz para Renata admitir de uma vez que está afim dele. Renata admite e quando eles estão quase se beijando, Lucrécia aparece. Carmelo fica encantado por Lucrécia e a elogia e pergunta se pode abraçá-la. Lucrécia diz que sim e Renata não gosta nada de ver como Carmelo fica por causa de Lucrécia. Carmelo, Renata e Lucrécia encontram Josué em um restaurante. Juliano se lembra do que Josué disse e chega à conclusão de que ele está com Lucrécia e sai. Juliano vê o carro de Carmelo na frente de um restaurante. Josué não tira os olhos de Lucrécia. Carmelo diz que Josué está comendo Lucrécia com os olhos e vai deixá-la nervosa. Lucrécia diz que é exatamente isso que está acontecendo, que ela está muito nervosa e muito desconfortável. Dá boa noite para todos e sai do restaurante. Carmelo fica olhando Lucrécia. Renata chama a atenção dele e diz que, pelo visto, ele está babando pela prima dela. Carmelo diz a Renata que acha Lucrécia uma mulher muito bonita, mas é ela quem o alucina. Josué insiste em ir atrás de Lucrécia e diz que teve vontade de vê-la e saber como ela tem estado todo esse tempo. Josué pega a mão de Lucrécia e diz: Então, amigos outra vez? Lucrécia diz que sim. Josué tenta beijar Lucrécia. Nesse instante, Juliano se aproxima, diz para o irmão não tocar em Lucrécia e reclama por ela não ter contado que ia encontrar o irmão dele. Lucrécia diz que Juliano não é ninguém para pedir explicações para ela e vai saindo. Juliano vai atrás dela. Josué diz para Lucrécia que Juliano só quer brincar com ela. Lucrécia pergunta por que Josué disse isso. Josué diz para ela falar para Juliano contar quem é Lorena e o que ele fez. Lucrécia diz a Josué que adoraria saber quem é essa Lorena. Lucrécia pergunta por que Juliano ficou calado. Juliano diz que Lucrécia acabou de falar que ele não é ninguém para lhe pedir explicações, pois o mesmo vale para ela. Lucrécia pergunta o que tanto interessa nessa mulher para ele nem sequer querer falar dela. Juliano diz que se ela tem curiosidade em saber, que pergunte ao Josué e vai embora com raiva. Josué diz a Lucrécia que Lorena namorava com Juliano. Ele fez ela acreditar que a amava muito, que ia se casar com ela e depois de um tempo o abandonou. Josué diz a Lucrécia que não é a primeira que Juliano faz isso. Josué chega em casa e Juliano pergunta o que ele disse para Lucrécia, por que resolveu falar de Lorena. Josué diz que achou importante Lucrécia saber da existência da ex dele e avisa que ela a interessa e que vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para ficar com ela. Juliano pergunta se Josué gosta mesmo de Lucrécia ou se tudo o que quer é competir com ele, como tem feito toda a sua vida.
Josué diz para Juliano não se fazer de importante, porque ele não tem a menor intenção de se transformar na segunda versão do diabo. Ao ouvir isso, Juliano não se controla e dá uma bofetada em Josué. Lucrécia chega em casa e diz à mãe que assim que passar a bendita festa vai voltar para o internato. Rodolfo diz a Justina que ela tinha razão quando disse que a Lucrécia é uma menina perigosa e conta que a viu falando com Matias sobre ela. Rodolfo diz que deixou claro que não vai permitir que Lucrécia fique inventando coisas sobre ela. Justina fica feliz porque conseguiu enganar Rodolfo e diz a ele que se sente abençoada por ter um marido que toma conta dela. Renata e Carmelo se beijam no carro. Ele tenta algo mais e diz que ela é uma gata. Renata pergunta se é mais do que Lucrécia. Carmelo pergunta o que isso tem a ver agora. Renata diz que quer ter certeza que o que começou entre eles dois vai ser sério e que ele não vai jogar sujo. Carmelo jura a Renata que não tem interesse por Lucrécia. Diz que só ela interessa e a beija novamente. Lucrécia vê os dois juntos. Lucrécia reclama por Renata não ter contado que Josué ia sair com elas e conta que Juliano e ele brigaram quando ela saiu do restaurante. Josué conta para o pai sobre a briga que teve com Juliano e diz que ele não suporta que ninguém se aproxime de Lucrécia Córdoba. Rodolfo diz que essa garota só traz problema e que não quer que os filhos voltem a mencionar o nome dela naquela casa. Carmelo pede dinheiro para o pai para comprar um presente para Lucrécia de boas-vindas e diz que dará em nome da família. Ramiro diz a Carmelo que ele mesmo vai cuidar disso. Paulino pede a ajuda de seu advogado para ajudar com os trâmites do testamento do pai de Renata. Justina se confessa com o padre Matias e diz que o que Lucrécia contou para ele há 10 anos era verdade. Ela era a mulher que estava com Ramiro Souza. Justina diz que Ramiro e ela são amantes há muitos anos e vão continuar sendo se Deus quiser. Padre Matias fica horrorizado com o que ouve de Justina, diz que não quer continuar escutando e que, sinceramente, não sabe por que ela decidiu lhe confessar toda essa sujeirada. Justina diz que é para calar a boca dele, porque imagina se alguém vai fazer fofoca.